Agora, Sara, a gente teve as duas casas, né, os dois poderes, na verdade, o legislativo e o judiciário, muito movimentados ao mesmo tempo com a CPMI do INSS e com o julgamento e com o parlamento ainda se organizando, então, para começar essa tentativa de golpe, que eles vão aguardar a condenação. Evidentemente, eles têm a convicção, e a convicção certa, de que eles não podem pedir anistia para alguém que ainda não está condenado. Então, eles vão esperar sair a condenação e vão tentar pautar e votar imediatamente após a condenação. É uma tentativa de queda de braço importante e eles vão conseguir, ao que tudo indica, levar até o STF para o STF barrar e, com isso, criar mais narrativas em cima de narrativas do que é o STF e do que não é. Agora, tu acha, então, e aí eu queria que tu explicasse melhor o teu posicionamento, tu acha, então, que nós não devemos nos preocupar ou não devemos nos preocupar tanto, é isso? Não, eu acho que é bom a gente manter uma certa sobriedade. A lei em si da anistia, ela vai ser uma lei inconstitucional frontal à Constituição. Então, e aí vai caber um controle de constitucionalidade que o STF vai julgar e não vai passar. Então, eu acho que assim, a lei por si só, ela não tem como perpetuar no ponto de vista jurídico, ainda mais porque, do ponto de vista jurídico. O que eu acho que está acontecendo é uma questão de você usar uma lei como forma, uma lei inconstitucional, como forma de pressão política. E o Bolsonaro já fez isso inúmeras vezes. Por exemplo, na questão do meio ambiente. Quando ele entra com a questão do marco temporal, com a questão da PL da destruição, são leis que ele sabia que eram inconstitucionais. Leis para liberar a mineração em terra indígena, leis para proibir demarcação de territórios, leis para, por exemplo, proibir a declaração de proteção de novos territórios. Todas essas leis, por exemplo, estou querendo dizer que são modus operandi. Todas essas leis eram inconstitucionais, frontalmente inconstitucional, mas não importa elas não passarem, porque elas servem de bandeira ideológica e política. O valor delas não é um valor tanto legal, é mais um valor ideológico de mobilizar a massa, de mobilizar, de criar fatos, de mostrar para o governo, tá vendo? A gente retira a sua base e vota contra você quando a gente quiser. É um jogo político muito mais que legal. É essa leitura que eu acho que a gente tem que ficar atento. Só que tem uma peça dessa leitura que até agora falhou, que é o povo na rua. É muito extraordinário hoje não ter tido nada, ainda que eles estejam marcando para o dia 7 de setembro. Porque é hoje o dia dos fatos. É hoje o início. Tem algum sintoma? Você saiu na rua, eu não vi ninguém falar em julgamento de Bolsonaro. Alguma coisa está acontecendo nesse sentido. Então, o que eu estou falando é que essa lei, como força legal, é nenhuma, e não é esse o objetivo da ultradireita. É criar convulsões e essa lei vira uma coisa ideológica. Igual o marco temporal. O marco temporal foi rejeitado, como várias outras leis foram retiradas da agenda parlamentar, como várias outras leis, quando chega o governo Lula, retira da agenda parlamentar, mas elas serviam como bandeira ideológica. E é essa maneira, é para isso que está servindo, e o parlamento está usando para isso. O parlamento está instrumentalizando o seu próprio poder legislativo para criar pressões políticas, quando o lugar dele é um lugar completamente diferente. Então, isso são, sim, pseudo-mini, ou golpes, tentativas de golpes parlamentares. O que eu acho é que a gente tem que ter a clareza e o discernimento do que serve para quê. Nós vamos entrar na narrativa deles e não vamos sair, entendeu? A gente não pode comprar esse fato. Nossa, vamos dar um golpe, isso vai acontecer. Não é bem assim, é mais complexo. E eu acho que nessas horas, os políticos, para chamar atenção, podem criar um problema grande hoje não tem, e nisso você faz um buraco e você não vê a pedra pequena que você vai tropeçar. E a pedra pequena aqui, que não é tão pequena, entendeu? Você vai desviar seu foco
quando, na verdade, é isso, é um modus operandi clássico da ultradireita, eles vão tentar passar leis inconstitucionais, a lei por si só não vai conseguir perpetuar, não tem jeito de perpetuar, mas eles vão criando um fato e uma pressão política para quem sabe quando, Tarcísio, você só ganha presidência porque é muito claro, você só vai virar presidente com a condição de que você assine uma anistia. Aí sim, o Tarcísio na presidência, ele pode assinar executivamente essa anistia do Bolsonaro. E é esse o objetivo. Então, eu acho que essas alianças aí com o Tarcísio, essa chantagem com o Tarcísio, que ele aceita, então nem é tão é mais uma regateação do poder, isso sim tem que ser denunciado e colocado assim, com muita factualidade o que está acontecendo. Mas eu continuo achando muito um dia absolutamente extraordinário para a nação, com uma sociedade vivendo uma vida as another usual day, como um outro dia qualquer. É muito interessante esse aspecto, eu acho. Eu acho que a gente talvez tenha um termômetro um pouco maior amanhã, porque amanhã são as defesas de Braga Neto, o general Heleno e Bolsonaro, né? Esses dois generais e mais o Bolsonaro sendo amanhã, hoje acabou ficando só um aquecimento, né? Com o Mauro Cid, evidentemente, que era o primeiro, e depois o Ramagem, o Almir Garnier, e tem mais algum que eu não estou lembrando agora que foi hoje. Foram 4 hoje, né? Não lembro qual é o outro. Foi Ramagem, Almir Garnier, Mauro Cid, Anderson Torres e Mauro Cid. E Mauro Cid, exatamente. Tá? Agora, ficou o Heleno para amanhã e Bolsonaro. Heleno, Bolsonaro, Braga Neto. Um deslocamento da política saindo da rua e indo para o parlamento. Eu acho eu entendo o raciocínio do Viário e acho que a gente tem que ficar atento mesmo, porque o Hugo Mota se reunindo com o Tarcísio é perigosíssimo, assim, eu acho que a gente dá a sopa pro azar. Mas eu tenho para mim outra coisa, tá, Viário? Eu acho que isso aí, porque a anistia pode ser aprovada, vai ser anulada no Supremo, por que o Bolsonaro continua desesperado? Isso aí é a campanha do Tarcísio. Vai ser a forma como o Tarcísio vai assumir a liderança da extrema-direita. Claro, o Bolsonaro está desesperado porque ele vai ter que ceder para o Tarcísio o espaço. Não existe outra forma. É acordo de máfia, aceita. Claro, o Centrão não vai votar, não vai pautar, não vai defender a anistia se não tiver como garantia o Tarcísio como candidato. Não vai, ou seja, virou o jogo. Deixa eu falar uma coisa, tá? Conversa. Se o Tarcísio ganhar a eleição, ele não vai anistiar o Bolsonaro. Eu também acho que não. Ele não vai anistiar. Conversa. Eu também acho que não vai. Não vai. É claro que ele vai criar um motivo para não anistiar. Agora, vocês não estão vendo um deslocamento? Pode falar, Sara. Acho que a Sara está travada. Diga. É porque eu acho que eu estou picando, gente. Eu continuo a ver um deslocamento do debate saindo das ruas e entrando ali naquele parlamento. Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos conseguindo eu te ouvir. Sim, eu concordo. Então, eu ainda vejo isso. Eu vejo um deslocamento daquela comoção de massas, Bolsonaro, mito, esvaziada e virando um embate ali muito mais institucional. E para a agitação clássica da ultradireita, isso é uma perda grande. Né? E ali começou a ser um embate que cada um defende o seu. O Bolsonaro defende sua família, entendeu? O Flávio defende sua família. Eu acho que é como se as alianças políticas já não fossem tão importantes quanto as alianças clânicas e individuais. Então, eu vejo um enfraquecimento aí relevante. Não significa que eles estão sem força, não, longe disso. Mas esse esvaziamento da rua, eu acho que ele se atribui um pouco a isso, porque ficou claro também, primeiro, que ninguém gosta de um perdedor. Todo mundo gosta de um vencedor. Sim. Né? E o Bolsonaro está sendo rifado ali dentro, de certa forma. A questão do filho dele pegou muito mal. Ficou com uma questão assim, nós vamos resolver o problema aqui de casa, foda-se vocês, F vocês.
Então, ali, e tem as outras pessoas que querem entrar no lugar do Bolsonaro, vocês acham que eles são generosos? Sim. Então, começaram ali a trocar as farpas deles e há um movimento a se desarticular. Eu não sei, Viário, você vai saber isso melhor, onde que o Malafaia encaixa na desarticulação. Ou se ele ainda está absolutamente ativo. A posição do Malafaia, para mim, não está muito clara. E assim, o que seria o papel dele aí? Porque ele deve estar com medo, que pegar o Malafaia deve ser fácil. Abre uma conta dele, que já deve ter problema. A questão toda do Malafaia é que agora ninguém está em condições de fazer qualquer tipo de previsão sobre o Malafaia, porque há um fato que nunca houve em relação ao Malafaia, que é essa investigação que pode levar ele a ser preso. Então, como a gente não tem isso, a gente sempre tinha uma previsibilidade do que ia ser o Malafaia no palanque da Paulista numa manifestação, e ele veio crescendo, ele veio de figura explosiva e passou, de repente, a ser o número 2, era aquele que fazia a penúltima fala para passar o microfone para o Bolsonaro fechar, e depois ele passou a ser o número 1, começou a fechar com ele as manifestações. Só que agora, com essa investigação, ele vai estar na Paulista, ele está convocando, só que é uma incógnita de que forma que ele vai estar na Paulista. É uma incógnita pelo fato de o que os advogados dele devem ter orientado ele e o que ele vai falar ou vai deixar de falar por conta da investigação. Então, esta vai ser a primeira vez que a gente vai ter o Malafaia após essa investigação. Esse é um problema. Agora, eu tenho uma outra questão que eu queria te ouvir, Sara, que é assim, eu entendo super bem o que tu está falando, entendo também o que o Pedro está falando. Agora, eu não posso deixar de falar algo que me angustia muito. Esse nosso discurso de não vamos exagerar, não vamos achar que é muito grande coisa. Esse discurso já foi o nosso discurso, no mínimo por 10 vezes, e nós estávamos errados as 10 vezes. É esse o problema. Nós erramos em todas as vezes. Não vai ter golpe, teve. Eles não vão, não passarão, passaram. Ele não, ele sim. Olavo é maluco, não. Olavo estava com a razão, sim. As faixas estavam certas. Olavo estava com a razão. Entende? Uma vez atrás da outra. E a gente sempre... o Olavo é maluco, o Brasil Paralelo não tem que ser levado a sério, o Bolsonaro não vai ser presidente porque é um louco. A gente sempre teve, isso me preocupa, a gente sempre teve e a gente sempre esteve errado. Sempre. Já termino, já passa a bola. A gente assistiu o Bolsonaro chegar, a gente assistiu o impeachment da Dilma e a gente nunca achava que era possível. Aí eu vou terminar aqui, já passa a bola para vocês no seguinte: a lei da anistia é inconstitucional. Golpe não obedece à Constituição. Não. E aí que eu quero dizer, inconstitucional e nada é a mesma coisa para o golpe. Esse é o meu medo, Sara. E não estou aqui de maneira alguma divergindo. Não, eu estou compartilhando o meu medo com vocês. Esse é o meu medo. Eles estão vivos, fortes. E outra coisa, eu vou colocar um 11º. Eu disse 10 porque eu já contei, foram 10 vezes. Tem um 11º. O Bananinha, o Trump não está nem aí, Bananinha. Nós estamos errados. Nós estamos errados. O Bananinha tem interlocução dentro da Casa Branca? Sim. E já mostrou que tem. Até quando? Até que limite? Até que ponto? Não sei. Então, eu estou borrado de medo e estou falando aqui na frente de toda a comunidade DCM, mas isso não significa que eu estou jogando a toalha. Muito pelo contrário, o medo me motiva, o medo me movimenta. Era isso que eu queria falar. Desabafei.